Eu saúdo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai, da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra do nosso grandioso Deus para nós hoje se encontra enquanto se livramos aí de Grechão Prichão. Meus irmãos, quando o nosso Eterno colocar na minha mente e no meu coração para mim falar quantos livros, cartas, capítulos e versículos serão nossos temas, eu falarei para a honra e glória do nosso Pai, amém? But before we start, como sempre, sim ou não? Fica o que é para nós aqui da Grechão Prichão? Sempre os nossos agradecimentos a todos os nossos inscritos e seguidores em todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos e aos novos inscritos, aos novos seguidores em todas as nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a todos. E a vocês, outrão, que está só de passagem assim nos canais aí do The Great Preachão. Fica o que para vocês, outrão aí? I'm here to hear you tell me. I wanna hear you. Meus irmãos, fica o nosso convitão bem grandão para que todos vocês se juntem a nós, outrão, para a honra e glória do nosso eternão, amém? Deus abençoe a todos. E o que mais é The Great Preachão? Rapaz, deixa o The Great Preachão entubar aí. A você que ainda não é inscrito ou seguidor em qualquer uma das nossas redes sociais, peço a você que você se inscreva, siga-nos aí em todas as nossas redes sociais. Por que The Great Preachão? Porque quanto mais pessoas forem compartilhando, lembrando que as redes sociais não estão compartilhando os vídeos aí para o nosso eternão, amém? Por isso eu peço a vocês que vocês compartilhem aí para a honra e glória do nosso eternão, amém? Que o nosso grandioso Deus abençoe cada um de vocês, que vocês juntem-se a nós aí para a honra e glória do nosso eternão, amém? Meus irmãos, lembrando, as redes sociais não estão entregando os vídeos, amém? Para a honra e glória do nosso eternão. Lembra bem, as redes sociais não estão entregando os vídeos aí para a honra e glória do nosso Pai. Isso é canais aí de pessoas aí que tem 2, 3, 4 milhões aí, 8 milhões de inscritos ou seguidores aí. Lembrando, as redes sociais não estão entregando os vídeos, não estão compartilhando. Por isso que nós pedimos a vocês aí que vocês compartilhem para que nós possamos alcançar mais pessoas aí para a honra e glória do nosso eternão, amém? E o que mais é da igreja, Prichão? A primeira multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, estão fazendo o que, Degrutião Pichão? Orando por nós, meus irmãos. Nós também estamos orando por todos vós, que nós também possamos continuar assim, ó, firmes e fortes nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão. Em que, Degrutião Pichão? Jejum, oração, é um bocado de pecadorzão mesmo aí, ó, orando uns pelos outrão, para o nosso eternão, meus irmãos. Vigilância total, comunhão, jejum, oração aí que nós venhamos a estar, ó, firmes em uma só fé, em uma só comunhão, em oração uns pelos outrão, amém? Por isso que quanto mais forem chegando inscritos, seguidores em todas essas redes sociais, melhor por quê? Porque é um montão de pecadorzão mesmo, aglomerachadão aí, orando uns pelos outrão, amém? Que nós, meus irmãos, lembrando, que nós venhamos ficar nessa mesma fé, nessa mesma comunhão, continuando sempre. E lembrando, quando nós estivermos passando um milênio, quando nós estivermos passando um milênio lá em cima com o nosso eternão, o Degretião Prichão vai saber se você está orando por ele ou não. Porque em todas as minhas orações, eu apresento todos vós estão inclusos em todas as minhas orações para a honra e glória do nosso eternão, amém? Degretião Prichão vai estar de olhão lá, quando nós estivermos passando um milênio, eu vou saber se vocês estão orando mesmo pelo Degretião Prichão. Lembre que eu careço das vossas orações para a honra e glória do nosso eternão, amém? Meus irmãos, vamos continuar assim, ó, firmes e fortes nessa mesma fé, em uma só fé, em uma só comunhão, orando uns pelos outros, amém? E o que mais aí, Degrutião Prichão? A segunda multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que, Degrutião Prichão? Visualizando nossos vídeos, compartilhando. E olha que são muitas visualizações, são muitos compartilhamentos aí, meus irmãos, muitas compartilhações aí, que nós também possamos continuar assim, ó, firmes e fortes, nessa mesma pegada, nessa mesma fé, nessa mesma comunhão, em que Degrutião Prichão? Na compartilhação da examinação das escrituronas sagradona do nosso eternão, amém? E o que mais, Degrutião Prichão? Na compartilhação do evangelhão eternão do nosso grandioso Eu Souzão, amém? Mas, além dos nossos agradecimentos, fica aqui também, do nosso agradecimento, fica o que aqui sempre também? Que todos vós se juntem a nós outrão e as soon as possible. O que vai acontecer? Todos nós estaremos com o nosso grandioso Eu Sou aonde?
nas mansões celestiais. Mas para não perder aquele costumão assim com The Great Preachão, você vai querer subir ou você vai querer ficar? Só tem dois caminhos. Primeiro, a eternidade, e o segundo, o fogo eterno está preparado para o diabão e seus anjão. Se ficar, vai ser assadão com o diabão, com a diaboa, com o diabito, com a diabita, vai botando tudo no pacote só assim. Vixe Maria da Grotião, Puxão, que negócio de ser assadão com o diabão, com a diaboa, com o diabito, com a diabita, que eu lá quero saber do diabão, da diabita. Então vamos para a eternidade, para uma gloriosa eterna, amém? Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui para a honra e glória da nossa eterna, amém? Mais um tema que nós iremos fazer a abertura do vídeo, em Apocalipse capítulo 1, verso 7 a 8. E nós iremos fazer o fechamento do vídeo em Apocalipse capítulo 1, verso 7 a 8. Revelation, chapter 1, verse 7 to 8. Olha nos meus olhos aqui, o que é mais degradão Prichão? Olha bem nos olhos do degradão Prichão. E o que mais é degradão Prichão? Em inglêsão, sim ou não? E por falar em inglês, a você que está pretendendo fazer um curso de inglês, ou mudar de curso, seja ele o motivo qual for, principalmente se o motivo for intercâmbio, eu vou apresentar para você aqui a Uptime, amém? Vou deixar o WhatsApp deles aqui para melhores informações, amém? DDD 21 989 96 6997. Eu só peço que a vocês entrarem em contato com eles, vocês falem através do canal Edinaldo Cassiano The Preacher ou Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full em qualquer uma das nossas redes sociais, amém? E o que mais aí, meus irmãos? If you really want to learn how to speak English so fast and so well, watch the Great Preaching, Uptime, good luck, God bless you, amém, meus irmãos? Meus irmãos, lembrando, se estudando o nosso idioma já não é fácil, imagine another one. It's hard, but it's not impossible. Isso é difícil, mas não é impossível. Amém? Para honra e glória nossa eterna, amém? Olha nos meus olhos aqui, meus irmãos. Ô, The Great Preaching, para de enrolar cheio chão aí. Qual o tema de hoje para nós, outrão aí? O tema de hoje é It's a question. It's a question, sim ou não? Você crê em Deus 1.4? Isso é uma pergunta. Você crê em Deus 1.4? Por quê? Porque nós vamos falar muito por aí afora, eu mesmo já me deparei muito com isso. As pessoas honrando ao nosso Criador com os lábios, está escrito na palavra também, sim ou não? Vós me honrais com os lábios. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, que vós me honrais com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. E sabe o que eu já tenho me deparado muito por aí afora? Possivelmente você também, né, pastor, por aí afora, já tem se deparado com isso. Nossa, eu já sou de Deus, eu creio em Deus, eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, eu creio que a Trindade existe. Ai de mim se não fosse Deus. Eu creio que Jesus já veio aqui nessa terra, morreu por mim, eu creio. E aí quando você pergunta para a pessoa, mas você já é de Deus? Sim, eu já sou de Deus, porque eu creio em Deus, creio no Pai, creio no Espírito Santo, então eu já sou de Deus. Mas você já é batizado? Não, nem precisa, nem quero me batizar. Dá para você ver o tamanho do problema por aí afora? Diz que ama a Deus, crê em Deus, crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, na Trindade, e sabe que para que verdadeiramente a pessoa esteja com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo, tem que se batizar. Aí sabe o que fala? Não, eu não preciso me batizar porque eu já sou de Deus. Eu nem quero me batizar, nem preciso me batizar porque eu já creio na Trindade. Isso já é o suficiente. Deus sonda o coração. Deus sonda o coração, verdadeiramente. Deus sonda o coração, sabe por quê? Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente e Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas aí, e as tuas obras diante do Eterno? Será que está testificando que você verdadeiramente está botando em prática a tua crença? Que você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? E aí, como é que fica? Eu convido a você para que você ore conosco, principalmente a você que andava proferindo essas palavras dos teus lábios para fora e o teu coração está sendo soldado pelo Eternão, que você está amando é o mundão e não o Eternão. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos orar para a honra e glória do nosso Eterno? Vamos. Unidos em uma só fé e em uma só comunhão, busquemos a face do nosso grandioso Eu Souzão em oração. Amém?
Oremos. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, que habita no mais alto dos céus. Pai, obrigado, Senhor, porque é em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo que nós nos encontramos no melhor lugar do mundo, Pai, na tua santa e bendita presença, Pai. Pai amado, eterno e justo, neste exato momento eu te peço que o homem desapareça e que o teu Espírito Santo permaneça, Pai, usando os lábios humanos para falar conosco. Pai, nós iremos falar aqui sobre a crença, sobre crer. As pessoas, Senhor, as quais, Pai, andam proferindo o mundo fora que já te ama, que já é teu, que crê na Trindade, Pai. Pai, eles não sabem, Senhor, que é Satanás que está enganando eles, Pai, para que eles não venham, Senhor, fazer um concerto perpétuo com o Senhor, Pai. Pai amado, eterno e justo, tem misericórdia dos teus pequeninos, Pai. Que o Senhor repreenda Satanás, seus anjos, toda a fúria do maligno da nossa vida, Pai. Pai amado, eterno e justo, nós sabemos que o poder nunca esteve e nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, que essa prece, esta oração, vai assinada com letras de ouro, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Pai, se algum de nós aqui pecar, Senhor, eu te peço que o Senhor perdoe, Senhor, os nossos pecados, as nossas transgressões, nossos erros, fraquezas, Pai, porque não somos perfeitos, Senhor, mas o Senhor é perfeito, Pai. E com o teu auxílio divino, com o teu santo e amado Filho Jesus Cristo, nós iremos sair daqui dessa terra vitoriosos com Ele, Pai, porque sem Ele nada podemos fazer. Por isso, Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. O qual é bendito, que vive e reina com o Senhor não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui para a honra e glória da nossa terra, amém? Nós iremos falar sobre a crença, Senhor, não sobre crer. Qual é o tema de hoje para nós? Você crê em Deus? 1.4. Como eu havia falado antes, tem muitas pessoas por aí afora que os seus lábios proferem mentiras por aí afora, porque isso é mentira. É a mesma coisa de um homem falar que ama uma mulher, mesmo estando namorando com ela, para não dar um passo para o noivado, se estiver estando no noivado, não dar um passo para o casamento, se desviar, e principalmente já estando morando junto, amancebado, fazendo tudo aquilo que Satanás quer, que é que as pessoas andem em pecado por aí afora, vivendo amaziado. Quando a mulher pergunta, ou que alguém pergunta, você ama a tua esposa? E muitas das vezes, né, já tem 2, 3 filhos por aí afora. Nossa, eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, minha esposa, meus filhos é tudo para mim. E vocês são casados? Não, nem precisa, nem quero me casar, nós estamos muito bem casados. Amigado com fé, casado é. E enquanto amigado com fé, pecado é. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? E aí a pessoa fala que ama a esposa, ama os filhos, por aí afora. Tem outros que dizem assim, eu não consigo, não sei, ai de mim, não sei o que seria de mim se não fosse minha esposa e meus filhos por aí afora. Mas na hora que fala em um casamento para andar certo diante de Deus, dos céus e dos anjos e dos homens, pula lá longe. Então isso é o quê? Isso é uma grande mentira. Dá para você ver o tamanho do problema? É a mesma coisa num casamento com Cristo. Eu creio que Deus existe, eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, eu creio na Trindade. Ai de mim se não fosse Deus, ai de mim se Jesus não tivesse morrido por mim. Dá para você ver o tamanho do problema? Eu já sou de Deus. E quando você pergunta para a pessoa, você já é batizado? Não, nem preciso, não quero nem saber de batismo, porque eu já sou de Deus. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Só que a você que estava com esse linguajar teu, saindo dos teus lábios, essa mentira, que você crê em Deus, que você ama Deus, que você já é de Deus, será que você verdadeiramente já é de Deus? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Sabe por quê? Porque Satanás está aí para matar, roubar, destruir e levar quantos trilhões, bilhões de pessoas ele puder levar para o fogo e enxofre está preparado para ele, para os anjos dele. E quem são os anjos dele, Degretão Plichão? Falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, todas as pessoas que morrerem no pecado, todas as pessoas que já morreram no pecado, todas as pessoas que tiveram no pecado quando a porta da graça se fechar e todas aquelas pessoas que tiver ainda vivendo na prática do pecado quando a graça voltar. Dá para você ver o tamanho do problema? Todos eles são anjão de Satanásão. Quem são os anjos do Eternão? Todo aquele
que morreram na prática da justiça, todos aqueles que estiverem na prática da justiça, quando a porta da graça se fechar, e todos aqueles que ainda estiverem permanecer, todos aqueles que estiverem na prática da justiça, quando a graça voltar. Dá para você ver o tamanho do problema? Serão o quê? Anjos do eterno. Por quê? O que o nosso pai falou? Quando chegou aquele homem perguntou, Senhor, na casa, porventura, se tiver 7 homens, um casa, morre sem ter filhos, outro casa, morre de resumindo, os 7 casou com a mulher. E por último morreu o homem, morreu a mulher, voltando tudo num pacote só assim. Quem será o esposo dela na eternidade? E o que ele falou? Não tem deslido que no céu não vai haverá homem e nem mulher, e todos serão anjos do Senhor? E aí, dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Vamos. Porque o maior crentão é o Satanásão e seus anjão. Degratão Pritão mostra para mim no Biblão. Até queridos, deixa o Degratão Pritão dar um respiradão. Vamos para a Bíblia, sim ou não? Tiago, capítulo 2, verso 19. Preste atenção, para a honra e glória do nosso eternão. Listen to me, listen up, look at me, look at inside my eyes. Fixa teus olhos dentro dos meus olhos, para que isso não saia mais dos teus lábios. Amém? Essa mentirada por aí afora. Lembra que os lábios abomináveis, que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Ô, Degratinho, mas antes de nós entrar no textão aí, do temazão, mostra para nós outro aí no Biblão aí, se Deus abomina mesmo os lábios mentirosão. Até que eles... Provérbios capítulo 12, verso 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Capítulo 13, verso 5. O mentiroso, o justo aborrece a palavra de mentira, mas os perversos faz vergonha e se desonra. Capítulo 15, verso 29. O Senhor está longe dos perversos. O que são os perversos? Mentirosos, pecadores, vai botando tudo no pacote, tudo que não presta. O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. João capítulo 9, verso 31. E é sabido que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele ouve. E qual é a vontade do Eterno? 1 João capítulo 5, verso 2 ao 3. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus. Na tua Bíblia pode estar assim, ó, porque esta é a vontade de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Na tua Bíblia pode falar penosos. Dá no mesmo. Porque tem muitas pessoas por aí afora que ainda dizem ainda, guardar o sábado do Senhor é um fardo, guardar os mandamentos do Senhor é um fardo. Ué, Deus é injusto? Não, menina, não. Deus é justiça, Deus é justo. Guarda 9 e desvia de 1, e quebra 1, vive quebrando 1. Tiago, capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. E agora, volte aqui para o Degretão Pritão, para dentro dos meus olhos aqui, a você que andava proferindo, que eu creio que a partir de você não vai proferir mais, que não foi à toa que você caiu aqui, que você vai aceitar a Cristo como seu Salvador, que você vai colocar em prática a sua crença, que você vai colocar em prática isso que sai dos teus lábios, que você já é de Deus, e que você vai se batizar em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que você vai deixar aí nos comentários para mim quando você se batizar em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Olha nos meus olhos aqui. Tiago, capítulo, vamos lá para nós iniciar o nosso temazão para a honra e glória do nosso eternão.
Tiago, capítulo 2, verso 19. Tu, pois, crê que há um só Deus, fazes bem. Mas até os demônios creem e estremecem. Aí, será que só você crê e dizer que você já é de Deus? E quando a pessoa pergunta para você, você já se batizou, e você fala que não, porque já é de Deus. Quando a pessoa pergunta para você ainda mais profundo, você aceita Jesus como seu Salvador e você ainda continua mentindo, dizendo eu já aceitei, eu já sou dele, ele morreu por mim. E aí quando a pessoa ainda vai no mais profundo ainda, você aceita Cristo como seu Salvador, você aceita se batizar, você verdadeiramente aceita ser uma nova criatura e você verdadeiramente aceita ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e estar com ele para os séculos dos séculos. E você muitas das vezes ainda se irava com as pessoas ainda e dizia ainda, ó, o assunto aqui para mim acabou, já encerrou. E você, ó, meteu o pé. Lembra? Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. E todo aquele que vive na prática da mentira ou que ama a mentira é filho de Satanás. Se morrer nessa prática e não aceitar Cristo como seu Salvador, não se consertar com a graça, não se entregar para a graça, não vai subir para a eternidade. Você pode ser um bom comprador, um bom pagador, conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Você pode ser um bom pai, pode ser um bom filho, pode ser uma boa mulher, vai botando tudo num pacote só. Mas o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você, se você não aceitar Cristo como seu Salvador, se você não se batizar, se você verdadeiramente não nascer das águas, você não vai entrar na eternidade. E aí, não, calma. The Great Champion não acabou, não. Você acha que o The Great Champion já não está ligado, não, que você vai falar assim? E aí, pregadorzão. E o ladrão da cruz, que foi salvo no seu último segundo, ou no seu último dia, ou nas suas últimas horas de vida. Mas tu é engraçadinho, né, bichão? Né, bichona? E porventura você está pregado no madeiro, na cruz? Porventura Cristo ainda vai vir aqui nessa podridão de pecado, nessa terra aqui, e se fazer maldito no madeiro por mim, por você pregado com um malfeitor à sua direita e a outra à esquerda? E porventura você vai ser esse malfeitor ou da direita ou da esquerda? Ah, não vai não, né? Não, né? Porque quando Cristo voltar com todo poder e grande glória, como nós vamos ler aqui, que eu só dei o spoiler aí para nós fazer a abertura do vídeo, como eu falei que nós vamos fazer a abertura do vídeo em Apocalipse capítulo 7, verso 1 ao 8, e nós também iremos fazer o fechamento do vídeo em Apocalipse capítulo 1, verso 7 ao 8, eu só coloquei isso aqui, sabe por quê? Porque você poderia correr do vídeo. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca. Aí eu te pergunto, porventura, você está pregado no madeiro? Porventura, Cristo está, neste exato momento, com você à direita dele ou com você à esquerda dele? Ah, não está não, né? Pois é. Agora me diz uma coisa aqui bem no profundo. Listen to me, please. E o ladrão da cruz que estava à esquerda? Você não menciona ele não, né? Não menciona não, né? Sabe por quê? Porque Satanás ele é tão sagaz que Satanás se apossou do ladrão da cruz que estava à esquerda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele faz toda a questão de desviar os olhos, a mente e o coração das pessoas para fitar só no ladrão que foi salvo, o ladrão da direita. Sabe por quê? Porque assim como ele arrastou o ladrão da esquerda para ele queria arrastar você também. Não foi à toa que você caiu aqui. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. O que a palavra do nosso Pai vai continuar falando para mim e para você. Agora nós vamos aqui fazer aqui a leiturinha aqui para a honra do nosso Eternão, que não acaba não, que tem muita coisa para nós conversar aqui ainda para a honra do nosso Eternão. Isso aqui vai fazer o resumo da sinopse, da conclusão, o que eu desejo para mim e para você. Vamos lá, Revelation chapter 1, verse 7 to 8. Behold, he cometh with clouds, and every eyes shall see him, and the awesome which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. Saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. O que a palavra do nosso Eterno está falando para mim e para você aqui?
Apocalipse capítulo 1, verso 7 a 8. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Está perigonal, please. Aqui nós já dá uma paradinha aqui. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Só que há um problema. Possivelmente você ainda está indo a Jovão. Um Jovão caiu aqui nesse vídeo que estava proferindo que amava a Deus dos teus lados para fora. Você já é uma pessoa madura, que já está com seus 30 e poucos anos. Agora olha nos meus olhos aqui, ó. Porque se o nosso Eterno nos dá uns aninhos de vida a mais aí, nós iremos ver esse céu se rasgando do Oriente ao Ocidente, do Japa ao Brasaca, da Chinaca ao Brasaca, da Estadaca ao Brasaca. Vai botando tudo num pacote só assim. E sabe o que acontece? De qualquer forma, ou na primeira vinda, os que estiverem vivos, perdido, vai ver ele do mesmo jeito. E quando ele voltar, ou seja, né, quando nós voltar, já estou me incluindo no grupo dos salvos, porque eu estarei lá para o nosso eternão, que nenhum de nós aqui se perca. Quando nós voltarmos após o milênio, sabe o que vai acontecer? Todos os mortos e perdidos irão ver ele do mesmo jeito. Só que aí há um grande problema. Todos os perdidos só irão ver ele vindo após o milênio para os destruir. Porque todos serão exterminados com fogo, sal e enxofre. Mas o meu desejo, porque não foi à toa que você caiu aqui, se o nosso Eterno nos dá uns aninhos de vida a mais, como eu falei antes, nós iremos ver esse céuzão se rasgando do Oriente ao Ocidente, do Brasaca ao Japa, da Jaca ao Brasaca, botando tudo num pacote só. Só que eu não quero, você estando vivo, contemplar o Eterno vindo com todo poder e grande glória, só para contemplar Ele e morrer, não. Eu quero que você veja o Eterno, contempla Ele, fita os teus olhos no céu, e você proferir dos teus lábios para fora. Isaías capítulo 25, verso 9. E naquele dia se dirá, aí naquele dia, que é o dia desse dia da volta do Senhor, você vai dizer assim, ó, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. E ele nos salvará. Este é o Senhor, em quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. E ser transformados em um piscar de olhos e ser assunto ao primeiro céu e encontrar o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que havia de vir, o Todo-Poderoso. E aí sabe o que acontece aqui? Porque todos os salvos que estiverem aqui quando Cristo voltar, a você que não sabe o que significa essa palavra aqui, ó. Aqui, ó. And they also which pierced him. E todos, aqui, ó. E todos aqueles que o traspassaram. O que significa isso aqui, Edinaldo? Quem são os traspassados? E hoje que o traspassaram, Edinaldo? Quem são os traspassados? O que significa isso? Todos aqueles que mataram a Jesus, que crucificaram a Jesus. Herodes, Pilatos, Anás, Caifás. Lembra daquela multidão que dizia assim, ó, crucifica-os, 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 crucifica-os. Foi dita uma palavrinha para eles, que toda maldição iria cair sobre eles, e eles aceitaram a maldição. E todos eles irão ressuscitar. Até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. E aí, por que todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele? Sabe por quê? Listen up. Revelation chapter 6, verse 15 to 17. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains,
and the mighty man, and every bondman, and every free man hid themselves in the dens and the rocks of the mountains, and said to the mountains and the rocks, Follow us and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Apocalipse capítulo 6, verso 15 ao 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os chefes militares, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, na tua Bíblia pode estar escravo, e todo livre, esconderam-se nas rochas das montanhas, e disseram aos montes e aos rochedos, caem sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está no trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Os salvos, os justos. E aí sabe o que acontece? Todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sabe por quê? Só vai se lamentar por causa dele os perdidos. E vão dizer para os montes e aos rochedos, caem sobre nós, escondei-nos da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E aí sabe o que acontece? Sabe por que eles vão pedir para que os montes e os rochedos caem sobre eles? E sabe quem são eles? Todos os falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos doutores e todas as pessoas que morreram com as mentiras proferidas dos seus lábios. E ainda dizendo que Deus saiu do coração. Sabe quem são elas? As mesmas pessoas às quais você estava incluso. Dizendo, eu já sou de Deus, eu não preciso aceitar Deus, porque eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu já sou de Deus, então não preciso, porque Deus sonda o coração. E aí sabe o que acontece? E na prostituição, amando o mundão mais do que o eternão, e mentindo, proferindo tudo o que está na tua mente e no teu coração. Sabe o que? A mentira. Olha dentro dos meus olhos para a honra e glória do nosso Eterno. Nós estamos vivendo os últimos acontecimentos para esse grande dia. Para esse grande dia, o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi à toa que você caiu aqui. E pastor, principalmente a você. Sai de dentro desses movimentos satânicos onde você está. Saia. Porque você já chegou ao pleno conhecimento da verdade. Não barganha com Deus. Com esse negócio de ser um pastor renomado. Porque eu tenho moral. Eu tenho não sei o quê. Eu prego em congressos por aí afora. Olha dentro dos meus olhos. Porque as minhas pregações aqui é mais direcionadas para pastores mesmos. E quer ver as minhas lutas, guerras com pastores, é no presencial, face to face, face a face. E quer que eu te diga uma coisa? Eu não tenho sangue de nenhum pastor nos meus ombros, nem quero, nem de pastor, nem de ovelha, nem de ninguém. Atos capítulo 5, verso 29. Então meu irmão Pedro e os demais dos meus irmãos apóstolos afirmaram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Crava esse livro, capítulos e versículos na tua mente e no teu coração. Vou repetir. Atos capítulo 5, verso 29. Então meu irmão Pedro e os demais meus irmãos apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Dizem que quando a palavra vem do alto, que você fita nos olhos, é conhecida. É conhecida. E vamos para casa. E vamos para casa. E a você, ovelha, que você não venha estar nesse desespero, se lamentando,
mas que você venha estar com os teus olhos fitos no céu. Se você morrer antes de Cristo voltar, que você venha ressuscitar na primeira ressurreição. E encontrar o nosso eterno nos ares. E nós nos abraçarmos. Porque naquele grande dia, olha dentro dos meus olhos, o que é você ter certeza da sua salvação na tua fraqueza, porque nós não somos fortes. Lembra, eu peco, mas eu não vivo na prática do pecado, porque eu não sou filho de Satanás para andar pecando todo dia e toda hora e dormir pecando e ver pecando por aí afora. Porque lembra, toda pessoa que é uma nova criatura em Cristo Jesus não vive na prática de pecado, não vive pecando. Fala para mim, Degratião, aí dentro do Biblão, aí o Will, sim ou não, take it easy. 1 João, capítulo 3, verso 7 ao 10. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. O texto já diz assim, ó, grava bem. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Na tua Bíblia, possivelmente vai estar assim, ó, os filhos de Deus e os filhos do maligno. A palavra do nosso Pai fala assim para nós, ó. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem é justo? Cristo. Quem pratica a justiça é de Cristo, está em Cristo. E o que é a justiça, Edinaldo? Os mandamentos do Eterno. Os mandamentos do Eterno. Olha nos meus olhos, continuando, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aí você ainda vai viver pecando? Você vai dizer ainda, proferindo os teus lábios para fora, eu peco todo dia, eu peco toda hora, eu vivo pecando, por quê? Porque eu sou um pecador? Eu não sou filho de Satanás. Principalmente para andar me autocondenando, eu peco. Viver na prática do pecado não, porque eu não sou filho do diabo. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? É porque não querem examinar as Escrituras. E lembra, quem pediu para examinarmos as Escrituras? Ele próprio, o nosso Eterno, quando estava aqui habitando o corpo de carne. João capítulo 5, verso 39. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. De mim quem? Dele mesmo, de Cristo. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Vamos lá. Verso 9. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E aí, você pegou ou não pegou? Porque o nosso Redentor intercede por sobremodo com gemidos inexprimíveis quando eu peco e quando você peca, por mim e por você. Romanos capítulo 8, verso 26. Porque o mesmo Espírito intercede por nós por sobremodo com gemidos inexprimíveis perante o nosso grandioso eu sou. Aí você já imaginou todo dia, toda hora, Pai, perdoa o João, Pai, perdoa a Maria, perdoa o Francisco, perdoa Pai, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora? E aí? A graça, ela não veio existir quando ela habitou em um corpo de carne aqui para se fazer maldito no madeiro por mim e por você. Não. A graça, ela é de eternidade a eternidade. Então eu te peço, em nome da graça, em nome de Cristo, não leve a graça na graça, para que você não venha cair em uma grande desgraça. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca. Vamos lá, continuando. Verso 10. Nisto, olha como é forte, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, ou seja, que não pratica os mandamentos de Deus, não é de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Dá para você ver o tamanho do problema? Nisto são manifestos os filhos de Deus
e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, mas e nem aquele que não ama a seu irmão. Se não procede de Deus, procede de quem? Do diabo, é do diabo mesmo, como fala o começo do versículo 10. E mais ainda, lembra? Verso 15. Todo aquele que aborrece, todo aquele que odeia, na tua Bíblia pode falar aborrece, todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E aí sabe o que acontece? As mesmas pessoas que proferem que já é de Deus, que ama a Deus, que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, na Trindade, ai de mim se Cristo não tivesse vindo aqui nesse mundo, se Cristo não tivesse vindo aqui nesse mundo para se fazer maldito no madeiro por mim, o que seria de mim? São as mesmas pessoas que o negam. E lembra, Mateus capítulo 10, verso 32 ao 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? E são as mesmas pessoas que odeiam, que brigam, que arrumam tumultos por aí afora, infernizando a vida dos outros por aí afora, que vivem dando uma aparência de piedoso, mas negando a eficácia de si mesmo. E dessas pessoas nós temos que nos afastar, sabe por quê? Porque procedem do maligno, são filhos do maligno por aí afora. E Deus te ama tanto, que ao você estar passando esses vídeos por aí afora, esse vídeo chegou até você. You were just scrolling. Look at where you stopped. Dá para você ver o tamanho do problema? Você estava só passando os vídeos e olha onde você parou. Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso grandioso eu sou. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para mim e para você? Aí eu te pergunto, agora é uma pergunta. Se você estiver vivo quando esse evento aqui acontecer, você vai querer estar no grupo dos salvos ou no grupo dos desesperados? Porque todos os perdidos naquele dia está profetizado, todos os perdidos que estiverem naquele dia, eles irão saber que eles vão morrer, mas após eles ver a graça, e eles neste exato momento só vão pedir, escondei-nos da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro, só vão pedir para que os montes e os rochedos caem sobre eles, escondei-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro. Lembra? Vamos ler o versículozão todinho. Apocalipse capítulo 6, verso 15 ao 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os chefes militares, e os poderosos, todo servo, todo livre, esconderam-se nas rochas e nas cavernas das montanhas, e disseram aos montes e aos rochedos, caem sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. Sabe por quê? Escondei-nos porque eles sabem que eles não vão morrer enquanto eles não vê o Criador. Eles querem que os montes e os rochedos, para você ver o tamanho do desespero, vai ser desespero mesmo. Isso aqui não é para te aterrorizar, isso aqui é para te despertar, sabe por quê? Porque o evangelho eterno, ele não é terror, o evangelho eterno, ele é esclarecedor. Todos eles só irão pedir para que os montes e os rochedos caem sobre eles, só para esconder da face do Todo-Poderoso, sabe por quê? Porque eles não querem morrer. Porque eles não querem morrer. Eles não vão querer morrer. E aí sabe o que acontece? Não adianta. Sabe por quê? Porque ainda que os montes e os rochedos caíssem sobre eles no grande terremoto, o qual está profetizado antes do grandioso eu sou, vai desterrar
todo o pavor e vai colocá-lo face a face com o grandioso eu sou. Apocalipse capítulo 16, verso 18. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós, para ver se vai linkando uma coisa com a outra ou não. Olha dentro dos meus olhos, para onde nós estamos, não. Revelation chapter 16, verse 18. And there were voices and thunders and lightnings, and there was a great earthquake, such was not since man were upon the earth, so mighty an earthquake and so great. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui. Por quê que vai haver isso? Como eu falei antes, aí todos eles dizem, porque vai vir o grande terremoto jogando tudo, arrebentando com tudo, e o que eles vão dizer? Ó, eles disseram, aos montes e aos rochedos, por quê? Porque vai vir, ó, tudo jogando para todo lado, aí jogando para todo lado, pedras, pedregulhos e tudo. E o que eles vão dizer? Ó, e disseram aos montes e aos rochedos, caem sobre nós, esconder-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Já era porque eles vão ver o eterno. Só que eles sabem, eles irão saber que eles não vão morrer antes de ver o eterno, mas pela vergonha, por tudo, isso, aquilo, outro, eles vão pedir aos montes e aos rochedos que caem sobre nós. Por quê? Porque eles vão ver o quê? Ó? Revelation chapter 16, verse 18. O que a palavra do nosso Pai acabou de falar para nós aí? I take it easy, eu vou traduzir. I take it easy. And there were voices and thunders and lightnings, and there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake and so great. O que a palavra nos pode falar para nós, Rinaldo? E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, o qual nunca houve, desde que há homem sobre a face da terra. Um terremoto tão forte e grande. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca. Por que, Degrutião Bruchão? Porque as pessoas preferiram a viver na prática da mentira, se iludindo com a mentira, sendo seduzido por Satanás, ouvindo as pessoas falar de Deus, ouvindo as pessoas falar, tanto faz ser pastores, pregadores, presbíteros, anciões, vai botando tudo no pacote só. Você precisa se batizar, você precisa ser uma nova criatura em Cristo Jesus, você precisa demonstrar com as tuas obras que verdadeiramente você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E as pessoas amar mais o mundão do que o eternão, amar mais a criatura do que o Criador. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Enquanto a palavra do nosso Pai nos repreende para nós não amar o mundo, as pessoas querem pegar Deus, o Criador, que fala para nós nos afastar, nos abster do mundo e querer incluir o Criador nas porcarias do mundo. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca. Querer pegar o santo, o rei de Israel, e incluir nas suas práticas do pecado, nos seus pecados, nas suas imundiçadas por aí afora. E enquanto o que a palavra do nosso Pai fala para nós, Edinaldo? 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 17. Olha a advertência do nosso Pai para mim e para você. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Qual é a vontade de Deus? Andar na prática da justiça, na prática da santificação, guardando os seus mandamentos, que é santo, reto e é imutável e é eterno. E se desviando do mal. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca. Por isso eu te peço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao você, pastor, sair daqui desse vídeo. A você, ovelha, que está desgarrada sem pastor, que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, não faltou que você caiu aqui.
que você verdadeiramente aceite a Cristo como seu Salvador, que você viva com Cristo, que essas palavras não proferem mais dos teus lábios para fora como uma mentira. Eu já sou de Deus, eu já sou de Cristo, eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas eu não preciso aceitar eles porque eu já sou dele. É uma grande mentira, porque se você não quer aceitar, como que você já é dele? Como que ele vai te aceitar se você não quer aceitá-lo? Lembra o que foi falado antes? Mateus capítulo 10, verso 32 a 36. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. O que é o batismo, Edinaldo? O que é mesmo a figura do batismo, o simbolismo do batismo mesmo no profundo no pecado? Primeiro é sepultamento do velho homem, sepultamento do pecado. Quando você é afogado nas águas, quando você é desafogado das águas, você é uma nova criatura, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele mesmo preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Nós precisamos ter as nossas obras testificando que nós estamos em Cristo e Cristo em nós. Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Porque nós somos salvos pela graça. Isso é claro. Nós somos salvos pela graça. Ai de nós se não fosse a graça. Como você mesmo proferiu os teus lábios para fora. Você proferia, ai de mim se não fosse a graça. Ai de mim se a graça não tivesse morrido no madeiro. Por mim, o que seria de mim? Então, honre a graça com as tuas boas obras, as quais Ele mesmo preparou para que andássemos nela. Porque Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras não é para nos salvar, é para testificar que nós estamos no Criador, no que as criou para mim e a você andássemos, para que nós andássemos nelas. E aí, você entendeu como é que a banda toca? E o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você? Quem conhece a Bíblia, de trás para frente, de frente para trás, que foi parar com o nosso grandioso eu sou, o crentão, o diabão, a diaboa. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para mim e para você. Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11. Quem conhece a Bíblia mais do que a minha, você, quem? Ele mesmo, o diabão, a diaboa. Lembra? Ele não tem pressa para conquistar alguém. Ele não tem pressa. Ele vai levando no banho-maria. Sabe por que ele vai levando no banho-maria? Porque a mim e a você, ele nos rodeia dia e noite e dia. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Que ele esteja reprimindo a nossa vida. Que ele nunca venha ter poder para destruir a mim e a você. Nossos pais, filhos, descendentes, familiares por aí afora. Que ele esteja reprimindo a nossa vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Alfa, do Ômega, do princípio e o fim. Aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Amém? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Continua falando aqui, ó. Aqui, ó. A tentação de Jesus, aqui, ó. Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11. Aqui, ó. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui, ó. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aí apareceu quem, ó? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão, em pães. Aqui, ó. Sabe por quê? Porque está escrito. Vamos ver o que o nosso Salvador falou. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí continua ainda, ó. Então o diabo o levou
a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Aqui, ó. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Se está escrito, é a palavra do nosso Pai, sim ou não? A Bíblia. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Pai, estava respondendo ele o quê? Fora da Bíblia ou dentro da Bíblia? Vamos lá aqui, ó. Aqui, ó. Aos seus anjos ordenarás ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos. Aqui, ó. Para não tropeçares em alguma pedra. E aqui, ó. O que nosso Salvador falou aqui, ó? Respondeu-lhe Jesus, também está escrito aqui, ó. Não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos lá, continuando aqui, ó. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. Ele disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aqui, ó. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O maior crentão que crê na Bíblia, conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, mais do que a minha e a você, é o diabão e a diaboa. E aí? Se para aquele que já está escrito aqui dentro da palavra de Deus, para ele que está julgado e condenado, ele é o maior crentão, imagine se você continuar nessa pegada, com esse engano dele mesmo, o que vai dar para você? Será que não é o mesmo que está preparado para ele? Fogo, sal, enxofre, porque ele já está julgado e condenado. Sabe por quê? Porque ele é o pai da mentira. E ao você proferir que já é de Deus, que já é de Cristo, que já aceitou ele como seu Salvador, que já reconheceu que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e você não aceitar, você verdadeiramente está mentindo. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Deixa a Bíblia continuar falando para mim e para você. Aqui, ó. Deixa a Bíblia falar para mim e para você. Meus irmãos, mais 2 leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro, amém? Tá vendo aí, jovens, como é que faz um fechamento do vídeo ou um fechamento do sermão? Se fosse no púlpito da igreja, eu iria falar assim, ó, meus irmãos, olhar para todos, meus irmãos, mais 2 leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do sermão com chave de ouro, amém? Como é no vídeo, meus irmãos? Mais 2 leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro. Mas se o Espírito Santo der para nós acrescentar alguma coisa, nós iremos acrescentar, amém? Mas viu aí como é que fica, ó? Suave, leve e agradável. Pegou para a honra e glória do nosso Eternão? Vamos lá, continuando. Como é, Degrotião, que nós precisamos demonstrar para o Eterno, para os céus, para o Deus, para os anjos, para a humanidade, com o quê? Com a nossa obra. Com a nossa obra. Como assim, Edinaldo? Aceitá-lo, pôr em prática. Eu creio que Deus existe, eu creio que Jesus existe, eu creio que o Espírito Santo existe, eu creio que a graça veio aqui, se fez maldito no madeiro por mim. Ai de mim, se a graça não tivesse vindo aqui se fazer de maldito no madeiro por mim. Ai de mim, se a graça não tivesse vindo aqui, se fazer maldito no madeiro por mim. Só que eu creio em tudo isso, mas agora assim, ó, com a minha obra, como que é a obra? Aceitando a graça, vivendo com a graça, guardando os seus mandamentos, não para se salvar, não para querer ser melhor do que ninguém, mas para permanecer na graça, fazendo a vontade da graça e mantendo o seu nome escrito no livro da vida dele mesmo, do Cordeiro Santo. Amém? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você, porque pelas nossas obras nós testificamos que nós estamos na graça e a graça em nós.
Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Tiago, capítulo 2, verso 24 ao 26. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Vamos pegar daqui, vamos pegar um pouquinho adiante. Aqui, ó. Vamos pegar um pouquinho para trás, aqui, ó. Aí você vai ver fé. Por quê? Porque você também da sua boca, você proferia. Eu tenho fé, a minha fé é inabalável, não sei o que, a minha crença. Olha, eu tenho fé, porque se eu não tivesse fé, eu não cria que Deus me dava fôlego de vida todos os dias. Eu não cria que Deus me dava oportunidade de vida todo dia, que Deus me abençoava se eu não tivesse fé. Mas vamos ver aqui, porque a fé e as obras têm que andar juntinhas, porque as duas é o resumo da obra. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Aqui, ó. Meus irmãos, vamos ler do verso 14 ao 26, integral. Vamos juntar logo, coligar logo tudo. Tiago, capítulo 2, verso 14 ao 26. Vamos lá, ó. Porque é fé e obra. Você não tem fé? A minha fé é inabalável. Ainda fala assim ainda. A minha fé é inabalável. Mas então vamos ver aqui. Porque a fé sem as obras não vale de nada. Porque não adianta você dizer que Cristo existe, que Deus existe, que você é um homem, isso, aquilo, outro, e você não aceitá-lo, você não ter a prática das boas obras, testificando que você está na graça e a graça em você. Vamos lá aqui, ó. Aqui, ó. A fé sem as obras é morta. O que o texto fala? Tiago, capítulo 2, versos 14 a 26. A fé sem as obras é morta. Aqui, ó. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Aqui, ó. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? De modo nenhum, deixa a Bíblia continuar falando aqui, ó. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Vamos lá, continuando. Porque os mesmos também que dizem, eu tenho fé, se eu não cresce, se não fosse minha fé, eu não cria que Deus me dava fôlego de vida para me levantar, me dava trabalho, me livrava de todo mal, isso, aquilo, outro. E às vezes é um muquirana, uma muquirana e por aí vai, um miserável por aí afora, um mão de vaca, vai botando tudo no pacote só por aí afora, que não ajuda ninguém, vai botando tudo no pacote só. Às vezes é até rico, rica, nem os pais não ajudam, não fala nada, não dá nada para os pais e por aí vai. E vai levando a ingratidão por aí afora. Aqui, ó. Assim, ó. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Aqui, ó. Vamos lá, continuando, ó. Aqui, ó. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Porque com as obras, você toma mesmo nas obras. Quem foi que preparou as boas obras? Deus, lembra? Efésios capítulo 2, verso 10. Porque somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras. Vamos lá, continuando aqui, ó. Aí, ó. Verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Que foi o quê? A abertura do tema. Vamos lá. Tu podes crer que é um só Deus, fazes bem, mas até os demônios creem e estremecem. Aqui, ó, vamos lá, ó. Verso 20 aqui, ó. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato. Aqui, ó.
de que a fé sem as obras é inoperante? Você pode ter obra, fazer tudo, e não tem fé, não adianta de nada. Você pode ter fé e não ter as obras, que nós nem faz tanto faz ser um como o outro, os dois têm que andar juntinhos. Deixa a Bíblia falar para nós. Vamos aqui, ó. Ó. Verso 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Fé e a obra testificou que ele estava botando em prática, que ele verdadeiramente estava botando em prática o quê? A sua fé, transparecendo a sua fé. Vamos lá, ó. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. Foi pelas suas obras que a fé, foi pelas obras que a fé se consumou. Porque sem obras é impossível consumar fé. E sem a fé é impossível consumar as obras, porque os dois é coligado, é juntinho. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Verso 23, ó. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Por que, Edinaldo? Gálatas capítulo 3, verso 6. E foi o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, verso 7, sabei, pois, que hoje da fé é que são filhos de Abraão. E se nós somos filhos de Abraão, como a Bíblia vai falar para nós, e nós vamos voltar, nós vamos ler também. Lembra se eu falo, se o Espírito Santo desce para mim aqui, colocar na minha mente e no meu coração, que nós também iríamos dar um acréscimo, nós iremos lá em Gálatas. Vamos lá. Por quê? O que a palavra do nosso Pai fala para nós, verso 8? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Verso 9. De modo que hoje da fé é que são abençoados com o crente Abraão. Por quê? Porque ele creu em Deus, isso foi imputado para a justiça. Mas como? Com as suas obras, com as suas atitudes, com as suas ações. Vamos lá, ó, continuando aqui, ó. Aqui, ó. Verso 24, aqui, ó. Verificais que uma pessoa é justificado por obras e não por fé somente. Somente. E não por fé somente. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E olha só o que a palavra do nosso Pai continua falando para nós aqui, ó. Aqui, ó. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Continuando aqui, ó. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. E aí? Agora olha aqui o que a palavra do nosso Pai vai falar para mim e para você aqui, ó. Aqui, ó, lembra? Aqui, ó. Aqui, ó. Gálatas capítulo 3, verso 28 e 29. Aqui, ó. Vamos ler do verso 27 ao 29? Gálatas capítulo 3, verso 27 ao 29, aqui, ó. Aqui, ó. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Por que nós temos que nos batizar?
Ah, eu amo a Deus, eu sou de Deus, aquilo. Por quê? Porque isso é a mentira que Satanás estava colocando nos teus lábios. Porque nós precisamos sim falar, ó, eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Agora, o certo, que agrada a Deus, eu ainda não aceitei a Cristo. Eu ainda não aceitei a Cristo como meu Salvador. Eu sei que Ele morreu por mim, mas que Ele tenha misericórdia de mim, que Ele não deixe eu me perder, que Ele me ajude, porque eu sou uma porcaria por aí afora. Isso é o que agrada o Criador, sondando a sinceridade do teu coração. Agora, não as tuas mentiras, dizendo, eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou de Deus, já aceitei a Deus. Isso aqui quando você fala assim, você já é batizado? Não, nem preciso, nem quero nem saber de batismo. E de igreja, não quero nem saber de igreja. Você lê a Bíblia? Não, também não lê a Bíblia, não. Outro diz, não, eu leio a Bíblia. Eu conheço muitas coisas da Bíblia, mas eu não quero saber de me batizar. Não quero saber de igreja. E por aí vai. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para mim e para você. Ó. Aqui, ó. Dessaste. Não pode haver judeu, nem grego, aqui, ó, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Aqui, ó, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Lembra? Você aceita Cristo, igual muitos pastores por aí fora, Deus não defende que gentios é a pior porcaria que tem pelo mundo fora. Continua sendo gentil ainda. Não, e muitos dizem mesmo que ainda assume mesmo, né? Ainda assume. Eu vivo pecando todo dia, vivo pecando toda hora, vai continuar nessa praça. Sabe por quê? Porque Tito capítulo 3, verso 11 diz assim, ó, pois sabeis que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada, porque a pessoa mesmo se condena. Saindo dos teus lábios, dos seus lábios, eu pego todo dia, eu pego toda hora, porque nós somos uma porcaria, nós vivemos pecando mesmo todo dia, toda hora. Eu não ando pecando todo dia, toda hora, porque eu não sou filho de Satanás, eu não aceitei o meu Salvador para mim tomar o nome dele em vão. Lembra? Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E aí sabe o que acontece? O joio no meio do trigo, que dá no mesmo. Aceita Cristo como seu Salvador e quer continuar sendo gentil. Umas porcaria por aí afora. O que gentil tem para oferecer para o eterno? O que o gentil tem para oferecer para o eterno? E quais são as obras dos gentios? Roubo, furto, mentira, lascívia, prostituição, adultério, maldizente, profanos, ingratos, irreverentes, desonram os pais, mães, esposas, namorados, amigos, patrões, funcionários e por aí vai. Isso sim que são os gentios, as práticas dos gentios. Eu gravei um vídeo aí, tem vídeo no canal aí. Se o meu pai colocar na minha mente, no meu coração, não, porque aqui é tudo pelo eterno, se o meu pai colocar na minha mente, no meu coração, para mim fazer um outro vídeo falando a imundícia dos gentios. Já entenderam que eu falei que os gentios eram a imundícia por aí afora. E na realidade, quando você pega todo o pacote, faz o resumo da sinopse da conclusão, os gentios são as porcarias por aí afora. E aí, não dá no mesmo? Arrepende-te dos teus maus caminhos, pastores. Arrepende-te dos teus maus caminhos, crentes por aí afora, que anda dizendo que é gentil, eu sou gentil. Não, quando você aceita Cristo como seu Salvador, você já não é mais estrangeiro, nem gentil, nem romano, nem grego, nem nada mais. Você já é uma pessoa em Cristo Jesus, porque quem habita em você é um judeu, quem habita em você quem é? Não, porque você já é filho de Abraão, cidadãos dos santos e da família de Deus. E quem é que habita em você? O Espírito Santo. Então você não é mais gentil quando você aceita Cristo. E muitos pastores ainda estão por aí afora sendo seduzidos por Satanás. Quando eu chamo essa laia maldita por aí afora, que anda na perdição por aí afora, colocando ovelhas e mais ovelhas, rebanho para se perder por aí afora, ainda tem muitas pessoas que vêm me criticar. Não, eu falo dentro da Bíblia. Os filhos de Deus e os filhos de Satanás. E aí? Alguém vai contender contra a palavra do Eterno? Não, não. E eu sou um pregador da justiça. E eu não posso me desviar do que está escrito. Porque eu não quero sangue de ninguém nas minhas costas, nem tenho sangue de ninguém nas minhas costas. Agora vamos ver o que a Bíblia continua falando para mim e para você. Mas antes de nós entrar aqui, ó, Efésios capítulo 2, verso 17 ao 19. Aqui, ó. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e forasteiros, mas com os cidadãos dos santos e sois da família de Deus.
E o que era o forasteiro, o estrangeiro? Os gentios. Por que que em Êxodo capítulo 20, verso 10 ao 11, já estava escrito ali, ó, concretizando, para que os gentios, para que os forasteiros e peregrinos, os gentios, os forasteiros, os peregrinos, os estrangeiros, já aguardassem o santo sábado do Senhor. Por quê? Porque quando a graça viesse habitar aqui um corpo de carne, para que todos os gentios, os forasteiros peregrinos, tivessem acesso às mansões celestiais, tivesse o seu passaporte para as mansões celestiais, já aguardasse o santo sábado do Senhor também. Por quê? Porque automaticamente já não ia haver mais judeu, nem grego, nem forasteiro, nem peregrino, nem gentios, nem estrangeiro, nem raça maldita nenhuma mais por aí afora. Porque todos já seriam um em Cristo Jesus. Porque quem era que iria habitar? O próprio Espírito Santo. E Deuteronômio capítulo 5, verso 12 também. Meus irmãos, vamos ler aqui, vamos ler com força. Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11. Vamos ver o que a palavra nos vai falar para nós aqui. E Deuteronômio capítulo 5, verso 12 ao 14 também, vamos? Sim, vamos lá. Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem animal algum teu, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? E aí, pegou ou não pegou? Repito, não tem problema. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? E do verso 8 ao 10, o que a palavra nos vai falar para mim e para você? Ó? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Já o forasteiro, quem era o forasteiro? Os gentios. E agora, Deuteronômio capítulo 5, verso 12 ao 14. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. E quem era o estrangeiro, quem era o forasteiro? Os gentios. E no verso 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Pegou como é que a banda toca? Vamos lá, continuando aqui agora. Gálatas capítulo 3, verso 28 ao 29. Vamos recapitular de novo, verso 27, vamos aqui, ó. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Aqui, ó, dessaste. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Aqui, ó. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Acabou esse negócio de dizer que eu sou gentil, acabou. Acabou. Agora aqui, ó. Verso 29 aqui, ó. E se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. O Espírito Santo, a vida eterna. E aí, entenderam?
olha dentro dos meus olhos. Nós sabemos que há o pecado por ignorância. Nós sabemos disso, do Velho Testamento ao Novo Testamento. De Gênesis a Apocalipse, há o pecado por ignorância. E agora, a você que proferia dos teus lábios, homem e mulher, que não faltou que vocês caírem aqui nesse vídeo, como falei antes, eu já sou de Deus, eu não vou aceitar Jesus, eu não quero saber de aceitar Jesus porque eu já sou de Deus, Ele me conhece, Ele sonda o meu coração. O ladrão da cruz foi salvo no último segundo. Primeiro já te disse, Deus nunca mais vai vir aqui nesse mundo para estar assim num madeiro, sendo maldito no madeiro por mim, por você, nem por ninguém mais, nem pelo ladrão da cruz que já foi salvo e nem pelo ladrão da cruz que se perdeu, que morreu perdido. Quando ele vier agora, ele vai vir com todo poder e grande glória nas nuvens do céu para buscar os seus. Agora você já sabe que você precisa aceitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu Salvador. E para nós, vamos dar mais uma recheada aqui, para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro e ler Apocalipse capítulo 1, verso 7 ao 8. Você precisa tomar a decisão mais importante da tua vida. Primeiro, que é de não deixar Satanás te seduzir mais. Fazer você proferir mentira dos teus lábios para fora e se autocondenando. Mas que você venha dizer de hora avante, eu cheguei ao pleno conhecimento da verdade, João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Que você venha testificar que você se deparou com a verdade e a verdade te libertou. Que você venha aceitar Jesus como seu Salvador. Que você venha se batizar e andar com o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que foi morto e reviveu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? E o que ele pede para todos aqueles que não se batizarem, que não se batizaram, que precisam se batizar, que precisam verdadeiramente ser uma nova criatura e criada em Cristo Jesus para as boas obras. Lembra? 1 João, capítulo 3, verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Sabe por quê? Porque 1 João, capítulo 3, verso 4 ao 5, o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Porque do verso 7 ao 10 e verso 15, nós já lemos aí no início do vídeo. A palavra do nosso Pai fala assim, ó, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, que é em Cristo. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Então, se você anda com esse negócio, eu peco todo dia, eu peco toda hora, eu vivo pecando, eu sou um pecador, você nunca teve um encontro com Cristo. É isso que a palavra do nosso Pai está falando. Para mim e para você é duro, mas é a realidade. Então, te conserta, vigia para a honra e glória do nosso Eterno. E vamos ver a você que caiu aqui, que não foi por acaso que você caiu aqui nesse vídeo, você precisa se batizar. Você precisa testificar diante do Eterno, diante do Eu Sou, diante dos céus, diante dos anjos, diante da terra, diante dos homens, que você verdadeiramente quer viver com Ele na eternidade para os séculos dos séculos. Aqui, ó, João capítulo 3, verso 1. Verso 1 ao 7, aqui, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dois judeus. Ele de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre e vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Sabia? Creu ou não creu? Sim ou não? Agora era um judeu, conhecedor da palavra, e verdadeiramente estava caminhando para a perdição. Vamos ver o que o Eternão falou para ele. Vamos lá. Continuando. Vamos lá, continuando aqui, ó. E isto respondeu Jesus, em verdade,
te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É eu que estou dizendo? Não. O ladrão da cruz se deu bem, se deu bem. E o outro ladrão da cruz que se perdeu, e aí? Porque Satanás faz de tudo para que as pessoas não falem no ladrão da cruz que se perdeu. Por que ele se perdeu? Porque ele estava trilhando o mesmo caminho que você. Sabe qual é o mesmo caminho? O caminho de não querer viver com o eterno. O caminho de não querer estar na eternidade e morreu perdido. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Vamos lá aqui, ó. Aqui, ó. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Aqui, ó. Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aqui, ó. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus, não vai ser salvo e acabou e ponto final. Tem uma exceção? Tem, como o ladrão da cruz. Às vezes a pessoa está no leito hospitalar, não tem como se batizar. Às vezes a pessoa estava com o batismo marcado, morreu antes de se batizar. Às vezes a pessoa morreu nos seus últimos suspiros de vida, confessou seus pecados, abandonou seus pecados, se arrependeu, teve uma conversa com Cristo, ainda que for nos seus pensamentos por aí afora. Agora aí fica aquilo. Nenhuma dessas pessoas que morreram sem falar nada para ninguém, sem confessar, voltou para dizer se estava perdida ou se estavam salvas. Por isso que o meu conselho sempre é, aceite a Cristo hoje. Lembra? Hebreus capítulo 7, verso 8, Hebreus capítulo 3, verso 7 a 8 e verso 15. Assim, pois, como diz o Espírito Santo hoje, agora, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã não nos pertence. Tiago capítulo 4, verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida. Vós sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. A você que não sabe o que significa, o que é neblina, o que significa neblina, o que é neblina, você que mora na cidade grande, pode estar o solzão de rachar, um verãozão de rachar. Às vezes, na noite, cai uns pinguinhos de água, mas bem fininho, tão fraquinho, que se você se levantar antes do nascer do sol, antes do nascente do sol, você ainda pode ver alguma faísquinha de água ali nas plantas, ali na grama. Aí sabe o que acontece? Quando o sol nasce, é questão de milímetros ali, ó, de segundos, que ali logo se acaba. Só bater o sol se acaba, de tão fraquinha assim é a nossa vida. Provérbios capítulo 27, verso 1. Não te glorieis do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. O dia de amanhã não nos pertence. Se nem mais tarde não nos pertence, imagine o amanhã. Voltando aqui, recapitulando, vamos aqui, ó. Aqui, ó. Verso 6, aqui, ó. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Aqui, ó, vamos lá, verso 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nós temos que nos batizar, nós temos que aceitar a graça como nosso Salvador. Não só reconhecer que a graça, Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não só reconhecer que a graça é a Trindade. Não só reconhecer, saber, ter a certeza que a graça já se fez maldito no madeiro por mim e por você, como diz a palavra do nosso Pai. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Link, Edinaldo, uma coisa com a outra. Deuteronômio capítulo 21, verso 23. Ora, o seu cadáver não pode permanecer no madeiro durante a noite, mas certamente o sepultarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado em madeiro é maldito de Deus. E linka uma coisa com a outra, não linka?
Então, que nós não venhamos só ter a certeza, que nós não venhamos só chegar ao pleno conhecimento da verdade, que a graça é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que ele já veio aqui, já morreu por mim e por você, e que tão breve ele virá com todo o poder e grande glória para buscar a mim e a você, que nem a mim nem a você nós não venhamos se perder. Dá para você ver o tamanho do problema, que Satanás esteja repreendendo a nossa vida. Amém? Para a honra e glória do nosso eterno. Vamos fazer o fechamento do vídeo com chave de ouro para a honra e glória do nosso eterno? Aqui, ó. Revelation, chapter 1, verse 7 to 8. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him, even so. Amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending. Saith the Lord, which is, and which was, and which to come, the Almighty. O que a palavra do nosso Pai está falando para mim e para você? Aqui, ó. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, em todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Lembra o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você? Que eu desejo, se o nosso Deus der uns aninhos de vida para nós a mais aí, que você que estava nessa pegada que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, que eu creio que quando você sair desse vídeo, você vai tomar a decisão mais importante da tua vida, de aceitar o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim como teu Salvador, e colocar em prática e se batizar e ser afogado nas águas, e ser desafogado das águas, e enterrar todos os teus pecados, todas as tuas imundícias por aí afora, e a você que já estuprou, que já matou, que já roubou, que já fez a pior porcaria por aí afora, que está pagando a tua pena, está na prisão, que esse vídeo chegou até você, por aí afora, seja tecnologia, ela qual for, ou você que já está fora da cadeia, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhe para o alto, que ninguém venha te apontar, olha para mim, para a honra e glória do nosso eterno. Nós sabemos que nós não somos perfeitos em nada, mas ainda que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, a graça, que nós venhamos andar na prática da perfeição, porque é perfeito só Cristo. Que toda essa tribulação, que toda essa apurrinhação que estava na tua mente e no teu coração, que esteja lançado por terra hoje, que você venha aceitar o nosso eterno, a graça como teu Salvador, e que você não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para a frente, mas que você olhe para o alto e ande com Cristo. Não olhe para as fraquezas do homem, não olhe para o que o homem vai pensar de você, que o homem vai dizer, já puxou cadeia, já fez isso, já foi não sei o que, já matou, já estuprou, foi uma porcaria por aí afora. Sabe por quê? Porque o nosso Criador salvou aquele ladrão da cruz ali, aquele ladrão da cruz. E ele mesmo confessou com seus lábios, quando o outro proferiu más palavras contra o nosso Redentor. O que ele repreendeu ele? Nem ao menos ainda estando na mesma sentença temes a Deus. Ele sim é justo, ele sim nenhum mal fez para que estivesse aqui conosco. Nós sim merecemos pagar os nossos atos de injustiça. Olha nos meus olhos o que Deus vai fazer com você a partir de hoje, de hora avante. Grava bem isso aqui, ó. Isaías capítulo 43, verso 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Por que ele não lembra? Miqueias capítulo 7, verso 19. Tornará a ter compaixão de nós, pesará aos pés todas as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É o que ele fez com os meus pecados, e faz com o meu pecado quando peco, e o que ele fará com os teus pecados, você confessando, abandonando e aceitando o seu único e Salvador, Filho, o seu único Filho, e Salvador Jesus Cristo, como teu Salvador. A graça. E vamos para casa, amém? Se nós estivermos vivos, que nós venhamos ver o nosso Redentor vindo com todo poder e grande glória, com as nuvens, e se cumprir na nossa vida. Isaías capítulo 25, verso 9. E naquele dia se dirá, porque nesse dia nós vamos dizer, ó, quando nós vemos ele voltando com todo poder e grande glória. Eis que este é o nosso Deus. E naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, em quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. E nós sermos transformados em um piscar de olhos,
sermos assunto ao primeiro céu e encontrá-lo com as nuvens, porque ele não vai pisar nessa terra velha de pecado mais. E sabe o que eu tenho para dizer para você? Lembra? E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sabe por quê? Porque em todas as tribos da terra, tribos, povos, nações e línguas, tinham pessoas que morreram, vai ter pessoas que pessoas morreram, vai morrer, vão estar quando Cristo voltar. Os que já morreram, os que vão morrer, não vai ressuscitar na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas há um grupo que vai ressuscitar. Os salvos vão ressuscitar na primeira ressurreição, quando ele vier com todo poder e grande glória. Se nós morrermos antes dele voltar, que nós vamos ressuscitar com todo poder e grande glória. E o segundo grupo, todos os traspassados. Quem são eles, Edinaldo? Todos aqueles que mataram a Jesus, Anás, Caifás, Herodes, toda aquela corte. E aqueles que gritavam, crucifica-os, 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 crucifica-os. Todos eles irão ressuscitar. Só vão contemplar o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que morreu e reviveu. E contemplá-lo, e vão contemplar, e vão morrer de novo. E todos os perdidos, todos aqueles que andavam com seus lábios mentirosos, eu sou de Deus, eu aceito a Deus, eu já aceitei a Deus, não preciso aceitar a Deus porque eu já sou de Deus. Eu não preciso aceitar Jesus porque eu já sou de Jesus, ele morreu por mim na cruz. E aí o desespero vai bater, porque quando aconteceu o grande terremoto, Revelation chapter 16, verse 18. And there were voices and thunders and lightnings, and there was a great earthquake, such as not since men were upon the earth. So might, an earthquake, and so great. E aí sabe o que acontece? Apocalipse capítulo 16, verso 18. E ouvi vozes, e trovões, e relâmpagos, e houve um terremoto. And there was a great earthquake, such as not since men were upon the earth. So might, an earthquake, and so great. E sabe o que acontece? Apocalipse capítulo 16, verso 18. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, o qual nunca houve, desde que há homem sobre a face da terra. Um terremoto tão forte e grande. E aí, por que todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele? Se cumpre. Revelation chapter 6, verse 15 to 17. And the great man, and the rich man, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and the rocks, Fall on us and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? No final é uma pergunta. Apocalipse capítulo 6, verso 15 ao 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os chefes militares, e os poderosos, e todos servos, e todos escravos, e todos livres, esconderam-se nas rochas e nas cavernas e nas rochas das montanhas, e disseram aos montes e aos rochedos, caem sobre nós, escondei-nos da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Os salvos, os justos, que estarão vivão, salvão na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí sabe por que eles vão pedir aos montes e aos rochedos que caem sobre ele? Por causa do grande terremoto que vai rebulir, vai ser um rebuliço em todo o globo terrestre, e montanha vai para um lado, pedras vão para o outro, rochas vão rolar, isso, aquilo, outro, as quais eles mesmos vão pedir
para os montes e ao rochedo que caem sobre eles, escondei-nos da face daquele que está sentado no trono. Sabe por quê? Não é porque eles não querem ver, não é porque eles vão morrer, porque eles sabem que eles não vão morrer antes de ver o grandioso eu sou. É para que eles não venham ver o grandioso eu sou. O tamanho do desespero deles, sabe por quê? Por vergonha e por saber que vai ter um grupo, o qual vai ver e vai se cumprir, que está escrito. Isaías capítulo 25, verso 9, como nós lemos aí agora. E naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem esperávamos, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, em quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Vai ter um grupo, e eles não vão querer ver o Redentor. E se nós estivermos vivos nesse grande dia, no dia desse grande evento, que nós venhamos estar inclusos na profecia de Isaías capítulo 25, verso 9, e sermos transformados em um piscar de olhos, e sermos assunto ao primeiro céu, e encontrar com o nosso Pai nas nuvens, como o meu irmão Paulo deixou escrito para nós, 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Mas aí nós vamos ouvir a voz do arcanjo. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, se nós morrermos antes de Cristo voltar, que nós vamos ressuscitar e vamos ver ele do mesmo jeito, vindo com todo poder e grande glória. E se nós estivermos vivos quando Cristo voltar, que nós venhamos ver os nossos irmãos ressuscitar, que nós venhamos ver todos os salvos ressuscitar e nos encontrarmos nos ares e estarmos com o nosso Redentor para os séculos dos séculos. Amém? Olha aqui nos meus olhos para a honra e glória do nosso eternão. Olha aqui nos meus olhos aqui para a honra e glória do nosso eternão, meus irmãos. E aí, entenderam direitinho? Para a honra e glória do nosso eternão? Meus irmãos, olha dentro dos meus olhos aqui. Eu tenho certeza que esse tema ficou mais claro do que o sol de rachar no verão no deserto do Saara ao pingo do meio-dia. Amém? Meus irmãos, vamos orar para a honra e glória do nosso eternão. E aí, vocês pegaram direitinho? Para a honra e glória do nosso eternão? Vamos orar? Ore conosco para a honra e glória do nosso Pai. Unidos em uma só fé e em uma só comunhão, busquemos a face do nosso grandioso eu souzão em oração. Amém? Oremos, meus irmãos. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, que habita no mais alto dos céus. Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, nós voltamos a nos curvar na tua santa e bendita presença, Pai. Pai, obrigado por mais um tema, por mais uma aula, por mais um estudo, por mais um aprendizado. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, Pai. Que tão breve nós possamos estar com o Senhor na eternidade e que o Senhor, Pai, repreenda todo o mal, Senhor, da vida dos teus filhos, todos os espíritos de mentira que estavam proferindo seus lábios para fora, que já eram do Senhor, que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que não precisava aceitar o Senhor, nem o teu santo e amado Filho Jesus Cristo como seu Salvador, porque eles já eram do Senhor. Que tudo isso caiu por terra, Senhor, da vida dos teus pequeninos, que o Senhor destava para os ouvidos dos teus pequeninos, que o Senhor tira para as escamas, Pai, dos olhos dos teus pequeninos, Senhor. Que Satanás, Pai, não venha ter poder sobre eles, porque são teus filhos, Pai. São os nossos irmãos, tuas ovelhinhas, Pai. Pai amado, eterno e justo, todos os dias estão chegando pessoas, seguidores, inscritos em todas essas redes sociais. Te peço que não sejam, Pai, apenas números a mais aqui nessas redes sociais. Mas, Pai, como sempre, que sejam números a mais para as tuas mansões celestiais, Pai. Pai amado, eterno e justo, quando algum de nós aqui pecar, eu te peço, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, que o Senhor perdoa, Pai, nossos pecados, nossas transgressões, nossos erros, nossas fraquezas, Pai. Em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Pai, nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso eu te peço, ajuda-nos, que o teu santo e amado Filho Jesus Cristo esteja conosco, Pai. O nosso deitar, o nosso levantar, que passe o dia conosco, nos livrando e nos guardando de todo mal, Senhor. Que nós venhamos sair daqui vitoriosos com Ele, e estar com Ele, estar com o Senhor na eternidade para sempre, Pai. Nós oremos, nós te pedimos que essa prece, esta oração vacinada com letras de ouro, em nome do Alfa, do Ômega, do princípio e o fim, aquele que morreu e reviveu por cada um de nós, Pai. Que vive e reina com o Senhor para sempre. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, a você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, que estava sendo enganado pelo diabão, pela diaboa, prove para o eterno. Diante do eterno estão os anjos.
que você prove para o eterno, para os anjos, para os céus, que você verdadeiramente já é dele, que você aceite o seu santo e amado Filho Jesus Cristo como seu Salvador, e você batize-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vamos para casa, amém? A você que está brincando de São João no meio do trigão, pare com isso, pare com isso. A você que está desviado dos caminhos do Senhor, eu falo sempre aqui também, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, porque possivelmente você conhece ou já ouviu história de pessoas que passou anos, tempos servindo a Deus, dia, semanas, meses ou anos, se desviou dos caminhos do Senhor, caiu no mundão, fazendo planos para voltar e morreu no mundão e não voltou. Eu te pergunto, é o mesmo que você quer para você? Porque o nosso eterno, o meu desejo, é que nós estaremos com Ele na eternidade para sempre. Então vamos para casa. Amém? Meus irmãos, qual foi o tema de hoje? Você crê em Deus 1.4. Não basta crer somente, mas crer, se batizar e viver com Ele na prática das boas obras. Amém? Vamos para casa. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. The Lord is peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.